Fala galera, sou o Kaique e hoje eu estou nervoso e ansioso porque eu tô com um convidado muito especial que eu conheci pelo canal da Dani, que é um canal que eu gosto muito também. E nós vamos bater um papo, ver as diferenças aqui entre a vida de um brasileiro lá em Portugal e a vida do brasileiro aqui na Rússia. Bom, Wesley, seja muito bem-vindo. Fala aí pro pessoal de onde você é no Brasil e por que hoje você está em Portugal. É em Portugal que você está agora, né? Nesse exato momento. Eu tô há 4 meses na Dinamarca, mais 6 anos e 6 meses eu passei em Chique. Portugal. E de onde você é no Brasil? Então, eu nasci no interior de São Paulo, mas eu cresci em Rondônia. E como eu tinha depressão na adolescência, e minha melhor amiga se mudou para Portugal. E por conta da amizade, eu fui atrás dela e super deu certo, tá comigo até hoje. Me embarquei nessa, né? Entrei na Europa com 19 anos e comecei do zero a minha vida. Apesar que 19 anos eu não tinha vivido nada ainda, né? Cresci aqui, basicamente. Meu Deus, deve ter muita história, rapaz, muita. Eu tô 2 anos aqui já, tenho tanta coisa pra contar, imagina você. E como foi esse processo, assim, como surgiu? Tipo, sua amiga foi, mas pra você tomar essa decisão, como sua família reagiu, se você ficou muito duvidoso de ir, como foi, assim, resumidamente, esse processo até sua chegada aí, em Portugal, no caso? Então, ela foi porque a mãe dela já vivia em Portugal há muitos anos, né? E eu tinha muita depressão. E a minha amiga, ela foi uma parte muito fundamental, além dos médicos que me ajudavam. Então, eu só fui, né? Eu tinha 19 anos e a gente sabe, mentalidade de adolescente e tal, só fui, nunca tinha trabalhado na vida. E tive sorte, porque Portugal e Brasil têm um acordo, ou seja, você conseguindo um contrato de trabalho, você já consegue também o título de residência portuguesa e depois é só renovar. Você continua trabalhando e é só renovando e é muito fácil, né? Tem um acordo dos países. Isso facilitou muito a minha vida, porque eu consegui todos os meus documentos, consegui arrendar apartamento, consegui, é, aos 19 anos, ter uma primeira casa, claro, alugada, mas uma primeira casa, viajar, essas coisas todas. Nossa, que legal. E qual o nome da cidade que você morou lá? Acho que foi mais de uma pelo tempo que você deve ter morado, mas aí que você passou mais tempo, como se chama? E quais os pontos positivos e negativos de lá que você achava? De Portugal, eu fiquei, esses 6 anos que eu passei, eu fiquei 6 anos em Lisboa. Quando eu cheguei, eu arrendei um apartamento, como eu ainda não conhecia a cidade, eu arrendei um apartamento muito longe do centro, né? Pelo valor, fui no mais barato. Mas acabei depois me mudando para o centro, onde eu vivi durante os últimos anos, no Príncipe Real, que é a zona onde tem muitas festas, alguns bares, né, restaurantes. E a comunidade, é assim, tem uma coisa, eu vi um vídeo seu, maratonando no seu canal também, Obrigado. e eu super me entendi com você. Acredite ou não, as pessoas que mais me ajudaram foram os estrangeiros, né? Eu tive assim, no começo eu tive uma leve impressão de que para algumas pessoas, alguns brasileiros, nós somos concorrentes e não somos exatamente amigos, né? Então as pessoas que mais estenderam as mãos para mim foram portugueses, italianos, ingleses, enfim, europeus, estrangeiros, né? Não tirando a minha melhor amiga, que é brasileira e veio comigo, veio, né, do Brasil, é, a maioria dos meus amigos que ficaram por lá são estrangeiros, né? Eu vi seu vídeo e falei, gente, é exatamente isso que ele diz no vídeo. Sem tirar nem pôr, em qualquer lugar do mundo que você vai sempre ver brasileiros falando a mesma coisa, né? É isso, não tem o que. Pa- Infelizmente é isso. Gera um incômodo, você sente isso, né? Gera um incômodo, assim, parece que quando. Isso é muito triste, mas parece que quando alguns brasileiros, quando vêm o outro fazer uma coisa, às vezes não tem nem parentesco, não tem contato, não tá nem no mesmo país, mas parece que tá, quando vê um brasileiro tentar algo bom pra vida ou sair, aquilo parece que incomoda, assim. Eu também me identifico com muita coisa que eu vi no seu canal e eu vou entrar até já já em um ponto que eu acho, assim, fantástico você falando sobre a visão, sua visão aí de Portugal. Bom, o que é essa próxima pergunta agora? É a seguinte. Eu tava vendo um vídeo da Luana Piovani uma vez e ela falando super bem de Portugal. Ai, Portugal é maravilhoso, adoro, o povo adora os brasileiros, tal, tal, tal. Só que eu já vi algumas pessoas falarem também que há um desconforto da parte de algumas pessoas de Portugal com estrangeiros, com brasileiros. E você tocou em um assunto, num vídeo que eu vi seu bem pesado, que foi o seu relato que a Dani contou, que você passou aí e tal. E eu queria saber de você.
Que eu já vi que a vibe do seu canal é muito uma que eu curto de tocar real pra quem tá no Brasil, pra ninguém vir nesse conto das maravilhas. Como é o ser brasileiro em Portugal, assim? Tipo, a parte pesada, tem isso de se confrontar, você não é daqui, como é que os portugueses reagem? Olha, você nota, é muito difícil para você, por exemplo, eu vou usar um ponto que todo mundo precisa, quando você quer arrendar um apartamento, por exemplo. Eu já cheguei a ligar para um apartamento e falar, olha, eu quero arrendar esse apartamento, eu vi que está disponível, e falarem para mim, olha, esse apartamento não está mais disponível. Na época eu estava namorando um cidadão português, ele ligou, tipo, 5 minutos depois, a mulher fez a entrevista para a gente visitar o apartamento. E Meu só depois que a gente assinou o contrato, eu falei, olha, eu liguei para você, mas para mim não estava disponível. Há momentos em que a gente escuta, assim, brincadeirinhas do tipo, brincadeiras, né? Quando tem a ver com mulheres, geralmente é por conta do corpo, né? Por conta da sexualidade. E relacionamentos, há algumas pessoas que acham que é mais fácil a gente, tipo, brasileiro a gente curte, a gente não namora. Eu já escutei isso, né? Então tem, eu não vou maquiar, tem sim, você tem que estar muito preparado. Quando você fala algumas coisas, tem um certo deboche também na forma. Não é todo mundo, mas tem, né? Às vezes você vai falar alguma coisa, te corrigem, mas você não está falando errado, mas você está falando com o seu português. Então, isso tem também. E sobre meu vídeo, é um caso que ainda está em aberto, né? A polícia ainda não entrou em contato comigo até hoje. Eu notei, eu vivi na pele, assim. Eu uso maquiagem, né? Eu tô com maquiagem. E quando eu fui agredido, eu fui na delegacia e eu vi que o tratamento que eu recebi não foi do melhor. E olha que eu já tenho documentos e tudo mais. E basicamente a culpa era minha por ter. Eu tenho depressão desde que eu estava no Brasil. E nesse dia em específico eu tinha tomado bebidas e eu tomo medicamentos. A combinação não foi boa, mas também não justificava eu ter passado por agressões pesadas, né? Agressões verbais, sexuais e crimes. E ainda assim eu escutei que a culpa era minha e que eu escutei, olha, mas é que Portugal é um país assim que ainda está ainda tá se abrindo e tal para a cultura. Eu escutei de um tudo e mais um pouco, né? E isso me deixou muito triste e me motivou também a desejar sair logo do país, né? Mas eu continuo, eu amo o país, é muito bonito, mas eu fiquei com muito medo depois do que aconteceu comigo esse ano. Ah, imagina, imagina, eu tava vendo seu vídeo. Pra quem não tá entendendo esse vídeo, foi um relato de que ele teve. Eu vou deixar o link aqui embaixo para as pessoas assistirem, porque, como foi algo muito delicado, o vídeo ele é um pouco longo, mas é maravilhoso assistir o vídeo todo. Difícil são os vídeos que me prendem até o final, mas eu gostei do seu vídeo. E ele conta uma situação que ele passou e vocês vão ver com calma. E até dentro disso, assim, essa foi a pior situação que você passou aí. Imagino que sim. Mas você já passou com alguma outra parecida? Por questão de maquiagem, da aparência na rua, alguém te xingar ou alguma coisa? Olha, o meu ex-namorado, ele tem uma vibe mais andrógena, mais punk do que a minha. Eu ainda sou muito normalzinho, né? Já tive meu cabelo muito azul. Meu cabelo era colorido antes, ele era azul. Foi azul durante 5 anos. E depois eu fiquei com medo, ainda tô numa fase de. Agora eu tô na Dinamarca e me sinto mais seguro. Mas uma das primeiras coisas que eu fiz foi, tipo, pintar meu cabelo de preto, evitar usar maquiagens, porque você fica com medo, né? Principalmente Imagino. quando você procura uma pessoa que é profissional, que deveria te ajudar, e ela também meio que não, não quer. Mas foi a situação que mais me deixou com medo. E preconceito tem em todos. Eu já viajei dentro da Europa. Eu senti preconceito, por exemplo, na Itália, senti preconceito na Grécia, que é meu país favorito. E Portugal também tem, né? As pessoas elas fazem comentários, mas elas não chegam exatamente ir para cima, né? Tanto que foram 6 anos e foi agora no meu último ano, basicamente, em Portugal, que foram de fato para cima de mim. Foi dentro de uma rede de fast food. E outra coisa que me deixou muito chateado, é claro, além da agressão, é que haviam câmeras de segurança. E quando eu solicitei para a polícia, por um lapso, só encontraram Meu 23 segundos de Deus. imagem. E as outras imagens, eles não encontraram, e sem encontrar a Sumiu. imagem não há Sumiu, nada, né? né? Como você falou Sim, no seu vídeo, você foi teletransportado pra dentro do eu banheiro ali. falei.
Eu falei pro policial, eu fui abduzido, né? Aparece uma imagem minha pagando o cartão, mas não tem imagem minha chegando, não tem imagem da polícia me retirando. Acordei no hospital com vários documentos, e alguns documentos, eles estão escritos que eles tentaram entrar em contato com o cara lá que faz os exames, mas não conseguiram, ou seja, não conseguiram nada, né? Ai, ai. Rapaz, e agora eu tenho uma questão sobre seus seguidores, mas antes de chegar nela, só queria dar um deixa que você falou da história do apartamento. Aí eu lembrei. Você já assistiu o filme Uma Linda Mulher com Julia Roberts? Já. Claro que não te comparando a Julia Roberts, pelo amor de Deus, assim, dizendo de prostituta, não, mas eu falo assim, ela foi fazer as compras e por causa, julgaram ela pela imagem, depois ela voltou, foi bem sua história, assim, você tentou alugar um apartamento, julgaram por você ser brasileiro, aí depois você chega lá e todo, sabe, com seu marido Espero lá assinar e... o contrato, depois que eu vejo que tá ali um ano. Bom, e seus seguidores, você recebe muito e-mail sobre pessoas assim bem ilusionadas, querem, eu conheci alguém, quero morar aí, porque eu recebo sempre. Aí eu quero ir pra Rússia, eu conheci um rapaz, eu conheci uma moça. As pessoas acham que é fácil morar no exterior. Você recebe muito e-mail louco assim de coisa que você diz, meu Deus, a pessoa tá me perguntando isso, se isso vai dar certo ainda. Fale um pouquinho dessa interação assim dos seguidores, que eu imagino que deve ser grande. Ai, depois que eu comecei a fazer vídeos pro YouTube, né, as pessoas viram que eu tô no exterior e tal, começaram a chegar esses e-mails. Só que assim, o primeiro e-mail que eu recebi, eu achei que era um fake. Eu falei, não pode, né, não pode uma criatura ter uma mentalidade assim. Então, eu falei, eu não vou passar pano, eu vou ligar a câmera e vou falar. Mas eu achei muito pesado o vídeo, aí então eu não postei, eu regravei. Eu falei, gente, eu não tenho filhos, né? Como é que eu não vou passar pano pra essa criatura? Que era o vídeo que eu postei, que era o casal do Badu. O cara tá lá em Rondônia, ele não sabe nem qual é a capital de Portugal, ele não sabe nem para onde iria ser enviado, e conheceu um cara no Badu, 30 anos mais velhos, né? Segundo ele na Nossa. história. O cara ofereceu para ele a passagem. Tipo assim, tava muito bom para ser verdade. E conhecendo o canal da Dani, ó, até aqui com a xicrinha dela, conhecendo o canal da Dani, você vê que tá muito errado, né? Pra já a pandemia, como é que você vai viajar? E segundo, ele não sabia as informações, não sabia nada. E eu falei, gente, ou isso vai acabar muito mal, ou não dá. E tem uns e-mails assim que é muito sem noção. Tipo, eu fiz um outro aqui, que eu vi que você respondeu agora, Eu assisti, é. né? Ele me mandou o título, ele ainda sugeriu o título que era Sofrendo por Amor. Eu falei, não, vai ser a amante, né? Porque você é uma amante, não vem, não vou passar pano pra você, não. Pessoal Então tem uns e-mails ilusiona. assim. Pessoal ilusiona muito. Eu já recebi uns e-mails assim do cara que ele vinha aqui pra ter um caso com mulher de militar russo. Eu digo, gente, meu Deus do céu, que esse povo tá na cabeça. E é muito perigoso Eles, isso. parece que a confusão puxa, né? Só que assim, tem muita gente, pelo que eu vejo nos e-mails que eu recebo, tem muita gente que se acha muito espertinha no Brasil. Só que você não está no Brasil. A partir do momento que você cruzou a ponte aérea, você não sabe de nada. Ainda mais a Rússia. Imagina que se tem dois russos combinando de me bater e eu não entendo, né? Tem muita coisa que as pessoas têm que entender e, enfim, eu não passo, como eu falo nos vídeos, eu não bato palma pra doido. E tem muita gente assim que fica, ai não, né? Por favor. E me tira uma dúvida: português de Portugal é muito parecido, é a mesma língua, porém tem várias palavras diferentes. Eu ouvi você falar hoje, eu tava vendo seus vídeos, eu vi jiboia, eu acho, jiboia é o nome da planta? Ah, tipo, é a planta. A Yeah. planta, eu vi você fala telemóvel, de vez em quando você solta, já tá bem natural, você solta umas palavras assim, bem de Portugal. Tem alguma muito diferente, você já viu? Acho que, não sei se foi você que falou sobre paneleiro também, ou ouvi em algum lugar essa palavra paneleiro, que é Yeah. bem pejorativa. IA também é. IA é sim, né? Mas de 6 anos eu sempre falo. Às vezes eu vou conversar com a minha mãe, e minha mãe fica tipo: olha, calma, porque você tá. Volta aqui pra mim. Porque eu fico, mãe, eu não atendi. Tipo, telemóvel é telefone, é celular, IA é tipo concordando. Mas tem algumas palavras, né? Eu vou contar aqui dois casos bem rapidinho. Pode Se contar. não puder, por conta da diferença de português, pode editar depois. Mas na minha primeira semana em Portugal, tipo, bem novinho ainda, eu cheguei em janeiro, tava muito frio, nunca tinha pego o inverno. Em Portugal não existe bunda. Bunda é uma palavra que a gente usa no Brasil, em Portugal é cu.
Então já começa por aí. Em Portugal também não existe injeção, né? Em Portugal, o nome da injeção, da agulha, é pica, mas é em Portugal, né? O português de lá. E eu fui no hospital e o médico falou pra mim que eu tava muito doente e falou, olha, fica calmo que você só precisa de uma pica no cu. E eu tava Meu com muita febre, mas eu Deus. comecei a rir, nervoso. E outras coisas, e tem outra palavra que é engraçada, que quando a gente vem do Brasil, dependendo da região, a gente não fala que eu faço um part-time. A gente fala que a gente faz uns bicos, né? Uns bicos aqui, uns Uhum. bicos ali. Só que em Portugal, isso é levado para bico, seria sexo, uma tipificação Meu Deus do sexual céu. oral. Então, eles riem muito quando as brasileiras ou os brasileiros falam que fazem bicos aqui ou ali por conta dessas mudanças do português. Mas tem outras, tem telemóvel, o metro a gente chama de o metrô a gente chama de metro, o autocarro é o ônibus Eu, eu e por aí acho, vai. eu acho que isso deve pegar muito brasileiro também, porque eu vejo quando as pessoas falam, eu quero ir para Portugal, porque não precisa estudar outro idioma, lá é português, eu sei. Mas eu acho que eu ouvi uma vez uma entrevista com uma senhora, mano, eu não entendi, eu entendi assim 70%. Tem uns portugueses que falam de um jeito assim que eu digo, não, isso não é a mesma língua. Impossível, sotaque muito carregado. Você já conheceu alguém aí mais assim? Acho que os mais velhos devem ser assim, eu não sei. É por região. Por exemplo, tem a Ilha da Madeira e os Açores, aonde até os próprios portugueses dizem que é complicado entender o sotaque deles. Então eles falam, se você for para os Açores ou para da Madeira, se para a gente é difícil, imagina para vocês estrangeiros. Então eu já cheguei a ver entrevistas de pessoas dessas regiões onde eu não entendo nada, né? Eu entendo ali uma coisa ou outra, isso já há 6 anos no país. Então algumas coisinhas realmente passam aí muito despercebido. Eu não vi TV, eu me estressava. E tentar ler livro, então esquece, que daí fui ler um livro e vai com aquele português antigo, agora que já tem a mudança. E alguns portugueses também não curtem muito pelo menos a nova geração, né, não curte muito o fato de terem mudado ali no português para ser sempre o seu mesmo português escrito. Então a gente também escuta um pouquinho disso. E agora uma dúvida sobre o país que você está agora, Dinamarca, não foi isso que você falou? Por que E agora Dinamarca? eu tô em Como apareceu na sua vida assim, eu Dinamarca? apareceu num day off, né, num dia de folga, foi agora meu marido. Ele foi visitar Lisboa, a gente se conheceu, e daí eu já tava com planos de deixar o país, assim, que eu tirasse o meu da agressão que ocorreu em fevereiro. Né? Eu ainda fiquei preso em Portugal alguns meses por conta do lockdown, porque a Dinamarca é muito rígida, mais do que Portugal e Espanha, e eles não autorizavam nenhum voo vindo de Portugal enquanto os casos não diminuíssem do coronavírus. Então eu precisei ficar em Portugal de março a junho, né, segurando o senhorio, ainda bem que o senhorio foi um querido comigo, que é o proprietário da casa que eu estava, e eu falei, olha, eu quero deixar pago já, encerrar meu contrato, mas assim que a Dinamarca disser que eu posso ir, eu vou, e ele foi, assim, tipo, muito querido comigo, né, o último senhorio. Senhorio, senhorio é. É o proprietário do apartamento que a gente Ah, arrenda. porque essa palavra. Aí, outra palavra diferente, bem diferente. Olha, ó, mais um. Senhorio lembra muito da época de escravidão tal, quando eu ouço assim, me vem outro contexto na cabeça. E eu vi também no seu canal que você fala sobre saúde mental bastante, né? Você fala muito de forma aberta que você toma remédio, que você tem depressão ou ansiedade. Eu Eu vi tenho um. depressão, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade durante muitos anos, 6 anos de Portugal, posso garantir, durante 5 anos pelo menos em Portugal, eu também desenvolvi bulimia, e lá os medicamentos, eu acho assim, aqui na Dinamarca, por exemplo, tem muitos remédios que foram indicados por profissionais em Portugal, que na Dinamarca eles não autorizam, é proibido a venda. Eu tenho, porque eu vim de lá há 4 meses e eu tenho um estoque de medicamentos. Cada vez que eu vinha para cá, eu deixava uma caixa ou outra, porque eu sabia que aqui não ia poder. E em Portugal, quando a gente procura um médico de família, aí eles sempre passam, olha, esse medicamento X, esse medicamento Y. Depois eles te indicam também por profissionais. E eu tomo medicamento, só que
passados 6 anos, 5 anos tomando medicamentos pesados, eu comecei a ver que, por exemplo, a minha memória já não é a mesma. Eu comecei a ter que tomar remédio, tipo ômega 3 para mim ter memória. Eu comecei a ter que tomar mais medicação para conseguir ficar acordado durante o dia e depois à noite tomar remédio para dormir. Então eu comecei, quando eu fiz o meu canal, foi primeiramente para, eu sabia que a polícia não ia resolver o meu caso e eu Uhum. queria desabafar, eu queria encontrar uma válvula de escape que não fosse ficar trancado num quarto tomando remédio. E depois eu peguei e falei, quer saber? Eu vou começar a gravar vídeos contando como é que é viver com depressão. E vi que muita gente também sim, e compreendia os meus vídeos e mandava mensagens relatando, né? Eu acho que para mim hoje em dia no meu canal é mais difícil eu ler os e-mails de pessoas que têm depressão do que os e-mails da fuleiragem, né? Que esses me fazem rir, pelo menos. Agora tem uns e-mails muito pesados, principalmente de uma galera que depois que viu o meu vídeo começou a relatar também que sofreram agressões e acaba é triste, né? Você lê e você vê que você não tá sozinho, mas você vê o quão cruel o ser humano pode ser também. Eu acho muito interessante você tratar esse assunto, porque eu conheço até gente que tem depressão e tal, e pensa assim, na possibilidade de não sair do país por achar que não vai conseguir dar conta emocionalmente. Então eu acho muito bom alguém que passa por isso falar, porque é uma referência, né? A gente tem como referência. Porque não é fácil a vida fora, né? Eu nunca tive assim depressão, tal, eu já tive início, tudo, mas que eu acho, né? Eu não é uma coisa que médico me disse, não. Mas fora do país é uma pressão tão grande de viver. Teve momentos aqui que eu disse, meu Deus do céu. Eu pensei, eu vou ficar louco, sabe? Umas coisas pesadas que a gente passa. E quando eu vi você falar sobre isso, achei maravilhoso, porque as pessoas que passam vão poder se identificar, vão poder saber como fazer, né? Como lidar com essa questão toda. E, dando gancho nisso, o que é que você aconselha para as pessoas que estão a fim de viajar, de ir para outro país? Quais os erros que eles devem evitar? Qual conselho você daria para alguém que está agora sonhando em ir para ou Portugal ou Estados Unidos, qualquer lugar? Tipo assim, o que é que você acha que a pessoa deveria fazer, deveria ter como meta para se programar? É assim, eu não sei como é que. Pelo menos eu vou falar os países que eu já quase morei na Grécia. Então, Portugal e Grécia e Dinamarca, eu sei que funcionam quase da mesma coisa. Quando você pretende migrar, não leva só aquele dinheiro contado, assim, tipo, tem gente que, é dinheiro para passar 3 meses. Porque esse dinheiro vai em um mês só. Porque quando você quer arrendar um apartamento, principalmente Portugal, aqui na Europa, a gente paga o chamado calção. Não pode ser que altere o nome. Que é pagar a renda, tipo, Sim, dobrado sim. ou triplicado e se você está falando de Portugal, tiveram vários brasileiros no passado que fizeram merda, que era voltar para o Brasil e não pagar a renda, e às vezes furtar apartamentos. Aconteceu. Por conta de 3, 4 gatos pingados que fizeram isso, muitas pessoas ficaram com medo de arrendar apartamentos para gente, porque a fama, né, espalha muito Sim. rápido, a fama negativa. Positivo, nem sempre. Então, às vezes, é normal você ter que pagar 2 meses de renda adiantado. Eu já vi gente que pagou 6 meses de renda adiantado. Então, se a renda está 500 euros, 400 euros, você tem que somar isso para 4, 5 vezes que você vai pagar numa vez só. E depois encontrar um fiador, que caso eu vá embora para o Brasil ou para qualquer outro país e não pague a renda, o fiador, que tem que ser alguém de muita confiança, vai ser cobrado. Então, se prepare, conheça qual é o local que você quer viver. Se é algum outro país que não seja Portugal, tenta aprender com antecedência o idioma do local, ou pelo menos dominar o inglês, que vai te ajudar em qualquer lugar do mundo, mas ter dinheiro. Ter dinheiro porque se acontecer alguma coisa, agora com a pandemia, eu vi muitos brasileiros próximos que queriam voltar para o Brasil, mas não tinham dinheiro para passagem. Então, é só mais um dos exemplos que a gente pode usar, né? Sim, sim. Eu vi um vídeo seu que você falou algo que eu achei maravilhoso. Você falou assim que usou seu exemplo que você foi para aí, apesar de ter alguém, de estar com alguém, você nunca teve na mão da pessoa, de depender 100%. Você aconselhou que quem fosse por causa de um amor, de um casamento, de algum tipo, não dependesse dessa pessoa, tivesse sua liberdade, para não ficar de certa forma na mão dela. Que independente, a gente nunca sabe quando vai ser ruim uma relação, né? A gente entra A gente acreditando. só descobre quando termina, né? Em alguns casos é só assim que Sim, a sim. gente descobre. Bom, e o papo tá muito bom, mas infelizmente, a gente, pro vídeo não ficar mais longo, eu queria que você falasse o que as pessoas vão ver no seu canal. Quem quiser visitar, que vão visitar com certeza,
O que é que eles vão encontrar por lá? O que é que seu canal trata? Se você, em geral, qual a temática em si? Então, gente, eu tô com quase 1.000 inscritos, meu canal tá começando agora, visitem mesmo. Eu falo sobre vida na Europa, eu direto, toda vez que tem alguma oferta de trabalho para brasileiros em Portugal, eu trabalhei em call centers, então sempre que eu vejo ofertas de emprego, eu chamo de breaking news, que são aqueles vídeos que eu jogo assim, só, olha, a gente tem uma oferta de trabalho e eles querem brasileiros. Então, ofertas de trabalho, dicas para viver na Europa, dicas de como, né, sobreviver a Portugal, sobreviver à Europa. Agora eu fiz o Wesley Responde, que é onde eu estou respondendo alguns e-mails e abordando temas também parecidos, né, com o da Dani Boggioni no Sobrevivendo da Turquia, que é alertando, porque tem muita gente que tem na cabeça que é só chegar em qualquer outro país, casar com alguém local, ter um documento e pronto. Mas se der errado, você vai ficar na mão. É o que eu falo. Você tem que entrar num outro país, caso você queira, tendo o seu dinheiro, tendo o seu documento ali, porque se der errado, você pode ir embora ou continuar no país, mas sem ser refém de alguém, né? Não, imagina, você ter um casamento na Dinamarca, por exemplo, se eu viesse para casar por documento, eu tenho que ficar 10 anos casado com um dinamarquês. Se não der certo, são 10 anos da minha vida que ou eu fico refém dele, ou eu Sim. vou fazer o quê? Vou pro Brasil, né? Entende? Então eu acho que você tem que ser inteligente. Você tem o sonho de viver fora? Vá, mas não vá pra fuleiragem. Guarda seu dinheiro, tenha seu documento. Há meios, Portugal e Brasil têm um acordo maravilhoso que facilita muito na documentação. Então não precisa dessa fuleiragem de querer vir casar com um cidadão se não tiver amor envolvido. Maravilhoso. Bom, seus links vão estar todos aqui embaixo. O pessoal olha na descrição. Instagram, canal no YouTube e Wesley, muito obrigado por você ter aceitado. Eu tô já maratonando seu canal também, gostei bastante da vibe. E é bom conhecer sobre países. É um cidadão do mundo, né? Resumindo, é o canal de um cidadão do mundo. Tô na vida. Tô aqui. Muito prazer, viu, querido, em conhecer sucesso e vamos voar longe aí. E um dia a gente se bate por aí na vida, se Deus quiser, e Ai, grava um eu vídeo. visitei a Rússia e te mandou uma mensagem pra gente Só tomar mandar. tomar uma vodka. Exato. Obrigado, meu querido. De nada.